Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vlog desse canal e o primeiro vlog que eu gravo na minha vida. Eu resolvi fazer um vlog justamente para aproximar vocês um pouquinho mais de mim, da minha realidade, do meu dia a dia. E por que não começar com vlogs de leitura, né? Vocês sabem que eu amo, é o assunto principal do meu canal, então não tinha como ser diferente. E eu perguntei lá no meu Instagram, é @nataliaportel, se você ainda não me segue, corre lá para me seguir. Eu sempre dou várias dicas de promoções de livros, faço várias reflexões, tomo um cafezinho conversando com vocês, dou várias dicas, então me segue por lá pra não perder nadinha. E eu perguntei lá no meu Instagram, nos meus stories, qual livro vocês gostariam de ver aqui nesse primeiro vlog de leitura. Eu tava entre Ensaio sobre a Cegueira e O Sol é para Todos, e vocês votaram em Sol é para Todos, então eu vou ler esse livro hoje. É um clássico, aclamadíssimo, todo mundo fala que eu vou amar, então veremos durante esse vídeo. Quem me presenteou com esse livro aqui foi a Fabs, do Fabs Books. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui na descrição. E muito obrigada, amiga. Você tá fazendo esse vlog acontecer, hein? Até porque tem outra coisa aqui nesse vlog. Faz uns 3 ou 4 anos que eu não leio um livro físico. Pois é. Todo esse tempo só lendo no Kindle. Então eu não sei como vai ser minha reação, não sei como vai ser minha experiência de leitura aqui. Vamos ver, vai ser tudo novidade. E O Sol é para Todos é considerado um dos romances, um dos livros mais famosos do século XX. Eu sei pouco sobre a sinopse desse livro, mas eu sei que fala sobre racismo e vai contar a história também pelo olhar de uma criança. Então estou muito empolgada para começar a ler e vocês vão me acompanhar nessa jornada. Eu parei na página 26 e ainda tô sentindo um pouquinho de dificuldade de entender quem é quem, mas tô começando a me encontrar na história. E eu tô sentindo dificuldade também por ser um livro físico, né? Com o Kindle eu consigo ler em qualquer posição, em qualquer lugar. Agora, com o livro físico eu sinto um pouquinho mais de dificuldade, eu preciso ter um pouquinho mais de concentração, a leitura tá um pouquinho arrastada. Então, eu ainda tô com a minha teoria de que com o Kindle eu leio um pouquinho mais rápido do que no livro físico. Mas eu tô gostando da experiência de pegar no papel de novo, sabe? Sendo bem gostoso, bem prazeroso. Ah, eu tô alternando também os livros, então terão vários dias nesse vlog, porque eu estou lendo O Ceifador aqui no Kindle também. Estou na página 121 de O Ceifador e lendo também O Sol é para Todos. Então é isso, eu tô alternando, por exemplo, de dia eu vou tentar ler mais um e à noite o outro, pra facilitar um pouco também. Uma curiosidade, sempre que eu tô trabalhando e eu coloco o fone assim, eu me sinto totalmente aquela foto do André Marques, sabe? Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Bom, gente, pra quem não sabe, eu sou editora de vídeos. Eu edito vídeos pra outras youtubers, instagramers. Tenho uma cartela de clientes, então esse é meu trabalho, eu tenho a minha empresa. E tem todas essas administrações pra fazer, pagamento, nota fiscal, edição, porque assim, edição de vídeo demora. Então tem muitas coisas que englobam o meu trabalho, eu não consigo ler o tempo todo. Meu sonho seria ler o tempo todo, mas não dá, né? Tem os boletos, as contas, um sonho pra realizar, então... Mas é isso, eu trabalho editando. Daí hoje eu tô editando um vídeo de uma cliente maravilhosa, que é a Michelle. E por dia eu edito mais ou menos uns 2, 3 vídeos por dia, porque cada vídeo demora mais ou menos umas 3, 4 horas também. Depende do vídeo, na verdade, né? Tem vídeo que é mais tranquilo de editar. E é isso. Daí eu trabalho de segunda a sexta, de sábado e domingo eu folgo, por isso que é mais corrido durante a semana pra mim. Então não dá pra eu só ler, né? Então hoje eu tenho 2 vídeos pra editar, tenho um roteiro pra fazer. É isso, não tem muito o que mostrar, mas vou mostrar mesmo assim. Tô editando o vídeo da Michelle, maravilhosa. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, se vocês quiserem seguir, dar uma olhada por lá. E eu tenho uma tela bem grande hoje em dia, então eu consigo ver todos os aspectos do vídeo. Aqui é a timeline, eu tô cortando vídeo. O programa que eu uso é o Adobe Premiere. Então é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre edição de vídeo, sobre trabalhar com isso, sobre criar conteúdo pra internet, sobre YouTube no geral, me contem aqui nos comentários pra ficar sabendo e trazer esse conteúdo pra vocês.
Tô com um tripé totalmente improvisado em cima de travesseiro aqui, porque eu vou fazer uma maquiagem, vou gravar vídeo hoje. E quero falar um pouquinho sobre o livro Sol é para Todos. Eu começar a gravar, tem gente gritando, cachorro latindo, helicóptero. Mas enfim, vou fazer uma make rapidinha, bem básica. Não vou nem passar máscara de cílios. É mais um corretivinho mesmo, um blush pra dar uma vida. Eu normalmente não uso muita maquiagem. Eu uso mais quando eu vou gravar ou quando eu quero mesmo. Às vezes até pra gravar eu não uso. Tem vídeos meus aí de cara limpa. Porque eu não ligo de ficar de cara limpa, sabe? Mas eu gosto de me maquiar também. Aprendi a gostar. Diferente de ser uma obrigação. Porque quando eu era mais nova, eu me maquiava apenas e puramente por estética. Agora eu aprendi que maquiagem não é só isso, né? Como eu falei pra vocês, fazia muito tempo que eu não pegava um livro físico pra ler. Então tá sendo um desafio pra mim. Tipo, eu não encontro uma exposição. Eu tento mudar a página apertando a página. Kindle me fez uma maluca, gente. Mas uma leitora ao mesmo tempo. Então tá sendo curioso, assim, essa experiência de voltar a ler um livro físico. Mas eu ainda tenho algumas ressalvas, tipo, eu não compraria só porque é físico. Talvez se o preço estivesse melhor. Eu não sinto essa necessidade enorme de ter os livros, sabe? Eu sou meio desapegada, assim, das coisas. Sempre fui. Então, passar um blushzinho. Esse é o Warm Soul da MAC. Uma vez eu falei com uma maquiadora da MAC, ela falou que se fala dos dois jeitos. Então, vou falar dos dois jeitos. Eu aproveito o blush pra fazer assim, ó. Pra dar uma marcadinha no meu olho. Agora eu vou usar o Gimme Brow da Benefit. Eu tenho esse que é o mini. Eu amo. Ah, como dá uma diferença já. Tô querendo gravar 2 vídeos hoje. Mas eu não sei se eu consigo. Espero que sim. Agora eu vou passar um iluminador, meu da MAC também. Gosto dele porque ele é bem naturalzinho, sabe? Prontinho, bem prático, bem simples. Só pra dar uma cara de acordada. Então vamos falar sobre o livro agora. Eu tô na página 81 no momento. E eu não sei ainda o que dizer sobre essa história. Porque eu tô achando os personagens bem chatos. Na verdade. Eu sei que são crianças, tal, e estão fazendo coisas de crianças, tipo ir pra escola e azucrinar os vizinhos, mas eu tô tentando entender o ponto da história ainda, sabe? Eu sei que tem um vizinho específico ali que eles não sabem o que faz, quem eles são direito, mas nada acontece, sabe? A gente só vê brincadeira de criança indo pra escola, não sei o que pensar ainda, talvez esteja muito no começo, mas em um livro de 347 páginas, eu esperava que acontecesse mais coisas no começo. Mas enfim, essa é a minha percepção até o momento. O Jam é o personagem que eu menos gosto até agora. O personagem que eu mais gosto é o pai deles, o Atticus. É bem sensato, mas né, tudo pode mudar. E a Scout, eu não sei como se fala o nome dela. Ela é muito impulsiva e ela faz as coisas pra desafiar o irmão dela, sabe? Então, sei lá, eu quero mais profundidade. Não sei se eu posso esperar uma profundidade de história com crianças, mas estou esperando por isso ainda. Agora eu vou gravar e depois eu volto. Acabei de gravar 2 vídeos pro canal, uma tag e um vídeo especial falando sobre o Clube do Livro. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui agora, eu tenho um Clube do Livro. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês participarem, entrarem no nosso grupo do Telegram, conversarem com todo mundo, lerem junto com a gente. Então tá muito divertido, tem bastante gente incrível por lá. Se você quiser participar, clica aqui no link. E como hoje é sexta-feira, no final de semana, eu normalmente vou pra casa do Matheus, do meu namorado. Então eu vou desligar meu computador, desmontar os equipamentos de gravação e arrumar minhas coisas pra ir pra lá. Então talvez não tenha vídeo no final de semana, só dia de semana por aqui nesse vlog. E aí que eu terminei esse livro, faz umas 2 semanas que eu tô lendo. Pra ser sincera, eu pensei em desistir dessa leitura. Mas eu pensei, putz, mas eu fiquei tanto tempo esperando pra ler esse livro, eu vou desistir agora? Não vou continuar lendo. Mas o que eu achei desse livro não é o que outras pessoas costumam achar. Esse livro é favorito de muitas pessoas. Aqui no começo desse take eu vou explicar um pouquinho mais sobre a história do livro e depois eu vou entrar com alguns spoilers. Eu aviso aqui quando eu começar a dar spoilers, tá?
Esse livro foi escrito pela Harper Lee e foi lançado em 1960, mas a história do livro se passa ali por 1930, 1935, no Alabama, nos Estados Unidos. A história vai ser contada pela Jean Louise, ou Scout, que é o apelido dela, que é uma criança que no começo da história tem 8 anos e no final da história tem 9, então a gente vai ver um pedacinho da vida dela. E a gente vai ver a cidade de Maycomb, a vizinhança dela, as experiências dela, tá? Eu entendo a importância desse livro porque vai falar bastante sobre racismo em uma cidade muito pequena, afastada de tudo, na década de 30. Então, imaginem que nessa época não se falava sobre preconceito, mal se falava sobre direitos humanos, então é importante frisar isso na história. Talvez a partir de agora seja spoiler algumas coisas que eu falar, então se você não quer spoiler sobre o livro, passa para o minuto que eu vou deixar aqui na tela. Como eu falei, a gente vai ver a história pelo ponto de vista da Scout, que é uma menina de 8 anos, que tem um irmão chamado Jem. Eles são descendentes de uma família importante dessa região de Maycomb, e a gente vai ver a história a partir dos olhos da Scout. As primeiras 150 páginas é basicamente introdução da história, introdução dos personagens e a experiência das crianças, basicamente, né? Então vai falar muito sobre brincadeira de criança, volta às aulas, férias, sobre crianças que importunam os vizinhos. E tem um vizinho em especial, que eles conhecem como Boo Radley, que ninguém nunca viu, eles só ouvem falar, e parece que tem um misticismo em torno desse cara, e eles têm medo até de pisar no quintal, mas eles querem saber quem é. Então a gente vê as crianças ali no verão fazendo pegadinhas, tentando entrar na casa, tentando se comunicar com esse cara de alguma forma, que é filho dos donos da casa, né? E aí temos também a rotina dela na escola. Ela é uma menina que já sabe ler, mas a professora fala que ela aprendeu errado, que o pai dela não ensinou ela direito, e ela tem que fingir que ela não sabe ler na escola. Então aí já começa toda uma questão que ela começa a se perguntar por que não, sabe? Por que eu preciso agir dessa forma? Também tem a questão dela ter o irmão dela e o Dill, que é um amigo que vem brincar no verão ali com eles. São 2 meninos e muitas vezes ela se sente excluída da brincadeira, então tem essa questão também dela ser menina, dela usar calça, macacão, e não usar vestido, não se comportar como uma dama. Então tem essas questões também no livro. Esse livro é dividido em 2 partes. Então a primeira página tem mais ou menos 145 páginas. E a segunda parte, que é basicamente onde toda a história acontece, é o restante do livro. As primeiras 150 páginas foram difíceis pra mim. A história ficou muito arrastada. Eu sentia que era só isso, brincadeira de criança, mas ao mesmo tempo a narrativa tem umas palavras difíceis que uma criança não falaria. Então, ao mesmo tempo que você vê experiências de criança, a narrativa é um pouco adulta. Então fica meio confuso porque eu não consigo sentir que é uma criança narrando a história, sabe? E na segunda parte mais ainda, tá? Na segunda parte parece que finalmente a gente vai entrar na história de vez e coisas vão acontecer, e realmente acontece. O pai das crianças, o Atticus Finch, ele é um advogado da cidade e ele foi escolhido para defender um cara negro acusado de estupro. E a partir do momento que ele aceita ser o advogado desse negro, que é o Tom, automaticamente as pessoas começam a falar mal dele, da família, falam até pras crianças algumas coisas bem ofensivas, assim. E as crianças não entendem, elas ficam se perguntando por que as pessoas falam isso de você, pai? Porque não faz sentido, sabe? Na cabeça pura da criança, nada disso fazia sentido. Então as crianças vão lidar com isso, basicamente as pessoas da vizinhança apontando o dedo pro pai delas, falando que ele tá errado, que ele tá doido, que ele tá descredibilizando a família. Até que chega o momento do julgamento e a gente começa a entender o que aconteceu. E aí começam as partes que me incomodaram nesse livro. Ao mesmo tempo que é um livro muito importante, principalmente para a época que ele foi lançado, atualmente ainda tem coisas que me incomodam nele, tá? Por exemplo, algumas falas do Atticus enquanto ele estava defendendo Tom no tribunal foram meio contraditórias, porque ao mesmo tempo que ele defendia o negro, que ele falava sobre direitos humanos, as pessoas são iguais e etc., tem umas falas bem problemáticas. Por exemplo, deixa até marcadinho aqui para eu não esquecer. Na página 254 ele fala: "Sabemos, senhores, que se trata de uma mentira tão negra quanto a pele de Tom Robinson. Uma mentira que não preciso explicar aos senhores." Na minha percepção, quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque é bem na parte que ele tá defendendo o cara no tribunal e ele fala que é uma mentira tão negra, ou seja, uma mentira tão ruim. Não faz sentido pra mim, entendeu? Então eu fiquei bem incomodada nessa parte. Outra parte que me incomodou bastante foi essa. Pra mim,
Não há nada mais repugnante do que um branco de 5ª categoria tirar vantagem da ignorância de um negro. Eu também fiquei meio assim, talvez eu esteja problematizando, talvez. Mas eu fiquei, putz, um branco de 5ª categoria é superior a um negro? E por que tem esse estigma de todo negro é ignorante? Sabe? Tem algumas coisas que se contradizem. A história tá contando uma coisa muito importante que precisa ser falada, que precisa ser discutida. Acontece a morte desse personagem, acontecem muitas coisas que precisam ser faladas, que precisam ser entendidas, que os personagens sentem muito, mas tem algumas coisas que se contradizem, que atualmente não cabe, sabe? Pra mim, não cabe. O resto do livro, maravilhoso. Não tenho nem o que falar. Fala muito sobre a percepção das pessoas naquela época, sobre o preconceito, sobre tantas coisas absurdas, pelo olhar de crianças puras, sabe? Que não entendem por que aquilo acontece. Tem uma frase da Scout também que eu quero destacar aqui, que eu acho que é a grande frase do livro, que é: olha, Jim, eu acho que só existe um tipo de gente. Gente. É uma frase emblemática de uma criança que tá vendo toda aquela injustiça acontecer. Então é isso, algumas partes desse livro me incomodaram por causa disso, porque atualmente não cabem mais essas questões, sabe? Mentira negra. Atualmente a gente tá falando bastante sobre essas questões, sobre palavreados que a gente usa inconscientemente. Então tem bastante coisa aqui que não coube pra mim, que me chocou um pouco. Mesmo a história sendo essencial, mesmo eu entendendo por que esse livro é um clássico, porque ele realmente merece ser um clássico. Então essa foi uma questão que me incomodou e que me deixou meio assim em relação ao livro, mas tudo bem até aí. Outra questão que me deixou bem incomodada nesse livro foi a questão do estupro. Por quê? Porque a menina, Mayela, eu acho que é assim que se fala o nome dela, que acusou o Tom de estupro, na verdade o pai dela acusou, né? E ela reforçou isso no tribunal, deu a entender que ela estava mentindo, porque o Tom contou uma história bem convincente que todo mundo acredita aqui, mas em nenhum momento o pai dela é acusado tecnicamente, sabe? Só desconfiam que o pai dela batia nela e em nenhum momento ela saiu como uma pessoa prejudicada, ela saiu na verdade como uma pessoa mentirosa, porque ela mentiu que foi o Tom e ao mesmo tempo ela não falou a verdade que foi o pai dela que bateu nela, que machucou ela. Isso me incomodou bastante, porque isso é muito problemático, no meu ponto de vista, óbvio. Porque fica subentendido que foi isso que aconteceu, mas em nenhum momento ela é acolhida, em nenhum momento as pessoas cuidam dela. Na verdade, ela só sai realmente como a mentirosa da história, porque ela falou que foi o Tom e não acusou o pai dela em nenhum momento. Na verdade, ela sai do tribunal com muita raiva do Atticus, que é o advogado do Tom, porque ele cogitou que essa seria a realidade, que o pai dela tinha batido nela e etc. E ela saiu muito brava do tribunal, com raiva do Atticus. E tipo, eu entendo a situação, provavelmente ela tava com muito medo do pai dela, pra ter criado toda essa história e tal, mas ao mesmo tempo ela não foi acolhida, a história não foi de um todo verdadeira, podemos dizer assim. Então isso me incomodou bastante também. Bom, teve esses dois pontos que pesaram bastante pra mim. Eu ainda acredito que esse é um livro maravilhoso, é um clássico todo mundo deveria ler, mas com a consciência de que foi um livro escrito em 1960. E com a consciência também que vai ter muito papo de criança, vai ter brincadeira, vai ter atormentação dos vizinhos, eles comendo bolo, vai ter esse ritmo de leitura no começo, principalmente. E em muitos momentos eu fiz uma leitura dinâmica desse livro, porque tem horas que incomoda muito aquelas passagens contando a história da cidade, que não são relevantes, sabe? Não são relevantes. Então, por muitas vezes eu fiz leitura dinâmica, pulei página, porque simplesmente não fazia diferença pra mim na história. Então isso também dificultou muito o meu processo de leitura. Eu fiquei com um pouquinho de raiva da tia, Alexandra, que é a irmã do Atticus. Que mulherzinha inconveniente, sabe? Querendo que a Scout seja uma dama, querendo que ela vista vestidos, sabe? Pare de brincar. Ai, me incomodou muito isso. Eu sei que é importante pra história, né? A gente tá falando de uma época completamente diferente, onde as mulheres eram donas de casa, os homens que trabalhavam, as mulheres ou cuidavam dos filhos, ou tinham trabalhos menos pesados. Ela me incomodou bastante. E eu amei muito a aparição do Boo Radley. Nossa, tá chovendo muito agora. No final da história, eu gostei muito, muito mesmo. Finalmente ele apareceu e basicamente apareceu numa situação muito legal pra defender as crianças, então eu gostei muito da aparição dele no final. Eu achei que eu fosse amar esse livro, mas eu acabei dando 3 estrelas. Eu achei ele bom, mas
Essas duas coisas pegaram muito pra mim. Eu acho que a gente tem que ler esse livro com essa consciência, sabe? De que tem algumas coisas que não se encaixam mais hoje em dia, porque eu acredito, pelo menos, que estamos avançando muito mais do que isso aqui. E eu fiquei muito na dúvida se eu falaria essas coisas que eu achei do livro, se eu seria mal interpretada, porque muitas pessoas amam e favoritam esse livro, muitas pessoas idolatram esse livro, e eu realmente acho que ele precisa ser lido por muitas pessoas, é uma leitura praticamente obrigatória, mas a leitura consciente, sabe? Antes de fazer esse vídeo, eu busquei saber de outras pessoas, ali no Scoob, vendo resenha de outras pessoas, principalmente de pessoas negras, porque eu queria saber a opinião delas sobre o livro, e muitas pessoas gostaram. Então, eu não queria vir aqui problematizar um livro tão importante, mas eu queria passar esses sentimentos que eu tive enquanto eu lia, essas passagens que me incomodaram, mas em nenhum momento eu quero desclassificar a importância desse livro para nossa cultura, para nossa sociedade, certo? Enfim, esse vlog fica por aqui. Se você gosta de vlog de leitura, me deixa aqui nos comentários e eu trago mais pra vocês. Me deixa também uma indicação de livro. Quem sabe eu não leio um livro indicado aqui por vocês, pelos inscritos do canal, e trago num próximo vlog de leitura. Então é isso, até o próximo vídeo, até mais!